Boa noite. Estamos aqui em mais um encontro de mulheres, hoje muito especial, com mãe e filha escritoras, né? Domingo é Dia das Mães e vamos falar aqui com mãe e filha Mel e Lilian, que vai contar pra gente, vão contar a história de como elas começaram a escrever e sobre os livros dela, não é isso? Isso mesmo. Tudo bem? Tudo bom, Tudo. Bruna? Como vocês vão? Estamos muito bem. Um prazer ter vocês aqui hoje, né? Homenageando todas as mães, por ser domingo, Dia das Mães, né? E com esse presente que foi ter mãe e filha escritora. Né? A Mel tem 15 anos, né, Mel? E escreve Isso. desde quantos anos? Assim, eu escrevo desde que eu tinha 5 anos, né? Foi quando eu comecei a escrever. Mas eu crio histórias, invento na minha cabecinha desde sempre. É isso mesmo, Lilian? Exatamente, desde sempre. Ela te conta histórias, então, desde que... Conta. Ela criava as historinhas dela antes dela escrever mesmo, né? Dela ser alfabetizada, ela contava as historinhas para mim e pedia para eu anotar. Antes mesmo eu já anotava, né? Para registrar as criações dela, né? E historinhas assim, eu achava assim muito criativas, né? Ela imaginar personagens que ela criou, né? Desde bem pequenininha. Então, aí eu anotava as historinhas dela. Então, hoje nós temos assim várias histórias que ela criou quando ela era bem pequenininha, antes dela ser alfabetizada. E quando ela começou a escrever, então... Aí, quando ela foi alfabetizada e começou a escrever, aí ela mesma já ia colocando ali, né, no papel. E antes disso também ela fazia que escrevia, né, aquelas ondinhas na linha certinha, que ela sempre teve assim essa percepção, sabe? Na linha certinha ela fazia que estava escrevendo aquele rabisquinho todo, né, como se fossem as letrinhas. E aí depois eu pedia para ela ler para mim, aí ela lia para mim da maneira dela e eu também anotava tudo direitinho que ela tinha criado ali. E aí depois então ela começou a desenvolver a escrita e ela mesma passou a criar as historinhas dela. E você sempre incentivou? Sim, a gente sempre incentivou, porque assim ela já desde de bebezinha, né, que ela acompanha, né, e desde a gestação, na verdade, né, porque quando eu estava grávida dela, ela me acompanhava, né, não tinha como não acompanhar, né? E aí então a gente ia nas escolas, ia nos eventos, nas feiras, né? Que você também é contadora de histórias, né? Também sou contadora de história. E desde que ela nasceu, bebezinha, ela sempre gostou de palco, né? E de onde vem essa criatividade toda, Mel? Eu não sei, mas a criatividade, ela é uma coisa que assim, eu leio muito, né? Então, tem sempre muitas inspirações, eu sempre estou muito envolvida com histórias, com livros, e essas coisas vão me incentivando na criatividade. E conta pra gente um pouquinho desse seu livro, As Folhas Viajantes. Bom, esse é um livro que eu escrevi quando eu era bem pequenininha, né? Uma história que eu escrevi quando eu era bem pequena. E foi uma história assim que eu escrevi muito pensando nas folhinhas que caem da árvore e o vento vai levando elas assim para o infinito, né? As folhas que caem da árvore sempre são levadas pelo vento. E aí um dia eu pensei em criar uma história com para onde essas folhinhas vão, né? Quando elas caem da árvore, o vento leva elas para algum lugar. E aí foi aí que eu criei essa história. E eu pensei, cada folhinha vai para um país diferente. E como eu toco violino, né? Eu sempre estou assim muito perto da música, né? E essa era uma fase que eu estava assim muito
eu estava muito Inspirada. presente na música, então eu coloquei essa coisa de música junto com o livro e culturas também, né? Então foi isso. Quando você escreve, você gosta de ter uma musiquinha ou você gosta do silêncio? Não, assim, eu só quando eu tenho uma ideia eu escrevo e aí depois eu vou escrevendo no computador, vou corrigindo, não tem muito um momento assim. É bem como é que eu posso dizer? Esporádico. É, Quando vem a inspiração, você vai lá e escreve. é. Muito bom. E você, Lilian? Também, desse mesmo jeitinho. Às vezes até assim de madrugada, né, vem aquela ideia, então assim, tem que acordar de madrugada e ir lá escrever, porque não pode perder aquela ideia, aquele momento, né? E você é adepta do papel ou já foi para o computador? Eu estou assim me adaptando ao computador, na verdade, mas eu tenho muito papel. Eu gosto mesmo é do papel. É. E você escreve desde quando? Eu escrevo também desde muito pequena, né? Eu comecei assim a escrever pequenos textos de teatro que quando eu era ainda bem pequenininha, nós tínhamos um grupinho de amigos e nós fazíamos alguns teatros, algumas peças teatrais assim para apresentar nas festinhas, né? Então eu comecei assim, comecei escrevendo assim esses pequenos textos teatrais, né, bem simples, porque eu tinha na faixa de uns 8, 9 anos, mais ou menos. E então eu comecei aí, criando algumas histórias, pegando uma história e adaptando para a nossa realidade, né? Nós tínhamos uma realidade assim bem difícil na época, né? Na comunidade. Então, assim, eu fui escrevendo dessa maneira. E depois, quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, eu escrevi sem ser para teatro, sem ser para interpretar, né? Comecei a escrever algumas histórias mais não adaptadas e realmente minhas, né? Criar E sua mesmo. paixão pelo livro infantil veio quando? Olha, quando eu era pequena, não tínhamos muitos recursos para literatura, né? Tinha uma biblioteca na cidade e era muito longe, a gente quase não ia, só ia para quando tinha uma pesquisa, algo assim bem mais escolar mesmo, né? Naquela época nem computador tinha, né? Só para a gente lembrar. Com certeza não tinha. Não tinha. E na época também não tinha livros assim em casa, né? Então era uma realidade difícil, né? Então eu assistia um programa na época chamava Bambalalão. Não sei se alguém vai conhecer. Era em São Paulo, eu acredito que tinha esse programa lá só. E tinha histórias, né? Tinha histórias contadores de história, né? João Acaiabe. Então ele contava a história, a Gigi também contava histórias, né? E eu ficava apaixonada, fascinada com aquilo, né? Então eu comecei a me apaixonar mais por histórias, né? E teatro eu também não tinha como ir assistir teatro, né? Então eu assistia também nesse programa, que era um programa assim super cultural. Então foi um programa assim que me despertou para a arte totalmente desde pequena, né? E quando eu tive condições de comprar livros, de ter livros, né, infantis, a literatura mesmo, aí eu me apaixonei total, né? E suas histórias são lindas, né? Tocam Obrigada. no coração, são humanas, resgata essa coisa boa do quentinho do coração, né? Que bom. Assim, todas as capinhas, né? Você já te remete a esse sentimento do humano bom, né? Compartilhar é bom, coisinhas boas do coração. Ser gente é bom. Conta pra gente um pouquinho desse.
Ser Gente é Bom. Todos esses livros, os meus, né, são ilustrações da Silvana de Paula, que é uma ilustradora aqui de Brasília também, muito amiga minha, que ilustrou vários livros, inclusive livros que ainda não foram publicados, né? E Ser Gente é Bom é um livro assim que eu considero muito importante, sabe? Em casa, na escola. Por quê? Porque ele fala exatamente sobre a questão do valor da vida, né? A importância do respeitar. Eu respeito você, eu respeito o seu jeito de ser, você me respeita, e eu me respeito também com o meu jeitinho especial de ser, né? Porque a criança ou a pessoa, né? Porque todo livro infantil ele serve tanto para criança quanto para adulto, qualquer idade, né? As histórias elas são feitas e criadas para todos. A gente fala livro infantil, mas ele é um livro. Ele é simplesmente um livro. Ele atende ao público infantil por causa da sua linguagem, por causa das suas ilustrações, né? Mas a fala dele, a escrita dele serve para todos os públicos, né? E, nesse livro, eu tento colocar que eu preciso me respeitar, me aceitar, o meu jeito de ser, a minha maneira de viver, né? Para eu também respeitar o colega, o jeitinho especial dele ser, dele viver, dele amar, né? Então, Ser Gente é Bom fala bastante sobre isso, sobre a questão do respeito, da amizade. Se todo mundo fosse igual, ia ser tão chato, né? Então. E esse aqui também, que a gente precisa conversar sobre isso, né? Compartilhar é bom. Compartilhar é bom. Exatamente esse o tema dele, né? Porque compartilhar, eu tento colocar que quando nós compartilhamos algo que nos ajuda, nos faz feliz, aquilo se transforma dentro de mim, fica muito maior, né? Como compartilhar uma bola, jogar a bola, brincar. Não é mais gostoso do que você ficar brincando ali sozinho, né? Do que você está. Então, compartilhar é muito bom em vários sentidos, né? Compartilhar a sua amizade, compartilhar o seu amor, compartilhar as suas coisas, né? Então, compartilhar nos traz essa união. E você compartilha com a Mel quando você escreve? Você pergunta para ela o que ela acha, ela é sua leitora beta? E aí, filha? Ela pergunta, ela sempre lê para mim e para o meu irmão, né? Ela chama a gente na sala e aí ela lê o livro todinho e vai parando para a gente falar o que a gente acha. É verdade. E eles ajudam? Ajudam bastante. Em casa a gente sempre teve assim, desde antes deles nascerem, eu, meu marido, a gente sempre, eu sempre compartilho o que eu escrevo, né? Então, olha, eu escrevi algo novo, eu quero ler algo novo para você. Então, eu gosto de ler, né? Aí, depois que eu leio, aí eu falo, agora você lê. Porque, assim, às vezes, compartilhar um objeto é mais fácil do que você compartilhar uma opinião, um gosto, um livro, né? Uma discussão. É bem... Mesmo porque, às vezes, você está escrevendo no calor da emoção ali, você, às vezes, escreve alguma coisa assim que não está exatamente querendo dizer aquilo que você pensou, ou então aquilo que você pensou não está encaixando com aquele contexto, né? Então, assim, eu sempre gosto de ler em casa para eles, né? Para todos. E eles dão a opinião, ficou bem legal. Mas esse personagem, assim, aí eles questionam, às vezes, alguma coisa, né? Às vezes questionam um tema, né? Mas esse tema... Então, assim, sempre tem essas coisinhas assim que pode acrescentar para a gente, né? Quando ela leu O Menino Preguiça, você gostou? Eu gostei. Eu acho que foi o livro que eu mais gostei desses aqui, hein? Todo mundo gosta muito desse livro. Porque falar sobre preguiça é difícil, né? Todo mundo tem um pouquinho ali, a gente esconde, mas a gente tem que falar sobre isso, né? Ainda mais no dia de hoje, que a gente está sempre querendo facilitar as coisas, jogar para os outros fazerem, né? Ai, meu Deus, e aí? Como é que é a repercussão desse livro?
As crianças amam esse livro, né? Quando eu falo o menino preguiça, então assim, eu dei um nome para o menino de preguiça, né? Ou preguiça. No final, vocês vão ver que tem uma surpresa ali, né? Ele não continua sendo preguiça, porque senão não ia fazer sentido, né? Mas é um livro que eu tentei assim colocar para criança e, enfim, para adolescente, né? Eu tenho amigas que falam assim: Lília, eu quero aquele livro seu, O Menino Preguiça, para o meu filho. Quantos anos ele tem? 23. Então, assim, é o que eu falei, né? O livro infantil, ele é um livro, né? Serve para todas as idades. E ela realmente levou para o filho dela e foi muito divertido, né? Mas o que acontece? O que eu tentei passar nesse livro foi que a gente pode deixar um pouquinho essa preguiça para aproveitar a vida, né? Você descobrir coisas, você fazer coisas diferentes, experimentar, abrir a janela do mundo, abrir a janela da vida, né? E deixar de focar somente ali na telinha, né? Coisas eletrônicas. É bom, é muito bom, mas a gente precisa, como eu disse, abrir a janela da vida, né? Olhar, ver coisas diferentes, aprender coisas diferentes, né? Então, esse livro eu escrevi, eu acredito que em 2008, se eu não me engano. Pode virar a chavinha de muita gente esse livro, né? Essa aqui é a segunda edição já. É a segunda edição, né? Então, a primeira edição acho que foi em 2008, mais ou menos. Então, quer dizer, já não era tanta essa situação de celular e tal, mas já tínhamos... Você já estava prevendo... Então, assim, é um livro que é antigo, porém ele é atual. Atualíssimo. Né? Agora, acho que só mudou o nome, em vez de preguiça para os adultos, né? Procrastinar, não é? Que a gente fala? Sim. Que é mais chique. Não é que eu estou com preguiça, estou procrastinando. Que, no fim... É a mesma coisa. Deixando para depois eu não fazendo, né? Mas a Mel tem outro livro também que ela não trouxe, gente, porque esgotou. Que chato, né? Mas conta pra gente, Mel, sobre o que é o seu segundo livro, né? Isso, é o meu segundo livro. Então, esse livro foi uma historinha que eu escrevi pensando muito na higiene bucal, né? Porque esse é o tema do livro. Uhum. E aí eu lembrei que quando meu primeiro dentinho ia cair, minha mãe e meu pai e meu irmão me deram um livro sobre esse tema. E aí eu fiquei com vontade de criar o meu livro para que outras crianças pudessem ter essa mesma experiência que eu tive, de nessa mesma fase da vida ganhar um presente dos pais, dos avós, enfim, de alguém que falasse sobre esse mesmo tema. E aí eu coloquei ali como uma protagonista uma coelhinha, porque eu sou apaixonada por coelhos. E então aí eu coloquei ali como a personagem principal uma coelhinha e a sua dentinha. E aí mostra, no decorrer do livro, as aventuras da dentinha, que ela vai cair, e aí ela vai para uma nova casinha, que o nome desse livro é A Primeira Janelinha e a Nova Casinha. E então mostra de uma maneira bem lúdica e divertida para as crianças, né, que é muito legal, né, quando o dente de leite cai. Porque, assim, pra gente agora, passou tudo bem, mas eu lembro, quando eu era pequeno, o medo que antes de, né? Eu falei assim, como vai ser depois que eu perder meu dente? Será que vai doer? Né? O que você vai ficar um buraco? Meu Deus, o que os outros vão achar de mim? Então, é um acontecimento na vida da criança. É um acontecimento, né? Exatamente. Então, assim, esse apoio lúdico... Até por isso temos a fada do dente aí, para não deixar a gente mentir, né? Que tá sempre nesse mundo lúdico para amortecer o medo da criança. Então, é lindo isso. Lindo, lindo, lindo. E aí você fala também da saúde bucal, né? Sim, que tem que escovar os dentes, passar fio dental e todas essas coisas. Muito bom, muito bom. As mães devem adorar, porque só mandar escovar o dente não dá, né? Tanto é que eu publiquei esse livro no final do ano passado, né? Que é quando acontece a Feira do Livro. Eu publiquei esse livro no final do ano passado. A gente está em maio.
Já esgotou. E já esgotou. Olha que delícia. Foi um sucesso. E ela realmente. leu para você também? Foi a leitora beta dela? Foi. Primeiro, ela foi muito interessante como ela escreveu esse livro, né? Ela simplesmente ela foi lá para o quarto dela, fechou, não falou nada. Aí ficou lá, quietinha. Aí eu já imaginei que ela estivesse escrevendo alguma coisa, né? E aí eu fiquei para lá, arrumando minhas coisas, e, de repente, ela veio com o livro já pronto, já assim. A história, eu falei... Porque, quando a gente escreve, aí a gente refaz algumas coisas, a gente pesquisa alguma coisa para, né, para dar uma ajustada, né? Aí, depois, você repensa alguma coisa, alguma palavra que você troca, né? Mas esse foi assim surpreendente, esse que ela escreveu, da Janelinha. Quando ela chegou com ele, ela falou assim: mamãe, quero ler uma história para a senhora. Eu falei: então, leia. Aí nós sentamos para ela ler. E, quando ela leu, eu falei assim: filha, a história está pronta. Está totalmente pronta, não foi? Foi. E aí a gente já entregou para fazer a revisão. Já mandamos para ilustrar, que foi a Silvana também, de Paula, que ilustrou, porque ela queria muito que a Silvana ilustrasse um livro dela, né? No primeiro não deu, mas aí no segundo a Silvana ilustrou. E aí a gente já encaminhou para fazer, porque estava assim prontinho, já nasceu. Sucesso. Sucesso, foi. E já esgotou, por isso que a gente não vai poder mostrar ele aqui. Mas talvez uma segunda edição, né? Sim, mas a gente até tem, mas é porque até tem mas eu deixei não estava em casa e aí eu não consegui buscar, sabe? Estava no arquivo da família. Tem um que a gente deixa guardadinho. É o arquivo, né? Dela, tem que ter todos. Exatamente. E esse aqui também, que para mim assim foi o mais tocou aqui no coraçãozinho, Viver Diferente. Conta pra gente. Viver Diferente foi o primeiro livro que eu publiquei, né? Foi em 2007, foi a minha primeira publicação. Então, assim, na época não tinha assim muita literatura infantil, não tinha muito material para a gente trabalhar, que eu sou professora também, né? Para a gente trabalhar nas escolas, em casa também, de uma forma assim mais lúdica com a criança, sobre a questão das diferenças, né? E eu tinha escrito esse livro, já tinha alguns anos, essa história, né? Alguns anos eu já tinha escrito e estava assim esperando uma oportunidade para publicar, né? E aí, em 2007, a gente teve a oportunidade de estar publicando essa história. Foi assim muito boa a aceitação, né? Porque, como nós não tínhamos, né, que eu falei, não tínhamos muito material, então assim as escolas aproveitaram muito, as famílias, né, as igrejas, enfim, porque são livros que falam sobre diferenças. Então a gente tem que trabalhar em todos os lugares, né? Tem que falar sobre isso, né? A história foi criada, inspirada, na verdade, por uma aluna que eu tive na época, que era cadeirante. E eu fiz essa história para ela na época, contei na turma, a turma gostou, a aluna ficou super feliz e assim ajudou na autoestima, sabe? Foi muito bom. Assim, depois que eu publiquei, foi melhor ainda. Quando a gente fala, parece que tira o elefante da sala, né? Exatamente. Todo mundo consegue expressar o que está sentindo e aí as coisas normalizam, né? Exatamente. A leitura ela é terapêutica também, né? Então, assim, ajuda, né? Quando a gente lê para a criança, quando a gente lê com a criança, quando a criança lê, nós, quando lemos, né? A gente se identifica, a gente cura, às vezes, muitas coisas, a gente cria possibilidades. É muito bom, né? Vocês gostam de contos de fadas? Eu gosto. Eu também gosto. E de leitura, o que você lê mais assim? Eu leio mais fantasia, contos de fadas. Os outros gêneros literários eu não sou muito fã, não. Não gosta nem de uma comédia? Não. Nem de uma novela, um romance? Não.
Mais fantasia mesmo. Qual o seu livro preferido? Olha, É difícil, né, essa meu pergunta? livro preferido é Coração de Tinta. Você gosta da Alice no País das Maravilhas? Eu nunca li o livro da Alice no País das Maravilhas. Então vou falar para sua mãe te comprar, porque é maravilhoso. Ela tem. Tem? Então vai ler. Nossa, é a sua cara. Fofinha, assim, sabe? Ela cai num mundinho dela e tudo acontece ali para ela. E quando eu vejo suas folhinhas lá, me lembrou, sabe? Um pouco essa parte de fantasia. E você já pensou em transformar esses seus livros para desenho animado ou quadrinhos? Ou você quer continuar nos livros mesmo? Olha, eu nunca pensei. Assim, no momento, eu estou focando em um livro que ele tem uma temática um pouquinho diferente, que é um livro de receitas, que eu comecei a escrever com a minha avó, que eu chamo de Mama. Só que, infelizmente, ela não conseguiu ver o livro pronto, né? Ela foi morar com Deus e, assim, a gente tinha iniciado o livro, né? E agora eu estou dando continuidade a ele e está ficando muito legal. Esse é um projeto, assim, mais diferenciado, né? Que eu estou seguindo. E você está animada de terminar? Eu estou muito animada. Vai ser uma homenagem tanto para sua mamãe, né? E esse você ajuda? Esse, elas estavam fazendo, né? E ela está continuando. Quando ela tem alguma dúvida assim de alguma receita, porque esse livro são das receitas da minha mãe, né? E minha mãe assim sempre foi assim muito apaixonada por cozinha, né? E assim o encanto da casa, né? A cozinha perfeita, deliciosa. Então, ela começou a aprender as receitas com minha mãe e começou a anotar tudo. E elas estavam assim já desenvolvendo bem esse projeto, né? Quando aconteceu tudo. E ela agora está continuando, né? Mel, você cozinha também? Eu gosto. Você toca violino, faz teatro, escreve, cozinha. Menina, você é uma artista. Eu faço balé também. Faz balé. É bailarina. É uma artista. É uma artista, né? É. E muito linda, né? Obrigada. Obrigada. Eu vou comprar esse livro de receita para tentar aprender a cozinhar, que eu não sei. E são receitas bem práticas, né? Porque eu ganhei um livro de... A minha mãe cozinha muito, a minha avó também muito. Aí eu ganhei um livro de cozinha dela, só que as receitas são mirabolantes, eu não consigo fazer. Já tentei, enfim. Mas eu vou comprar esse para começar, né? Quando lançar, já me fala. Tá bom. E, Lilian, esse aqui também, que é uma coisinha fofa, né? Coisas Boas do Coração. Conta pra gente. Bom, Coisas Boas do Coração, eu escrevi na época para porque sempre tem as inspirações, né? Às vezes acontece alguma coisa, ou tem alguém, né? Que nos leva a pensar naquele tema, né? E esse livro, eu escrevi essa história para um amigo nosso, Pedro, filho da Rosângela. Não sei se eles estão assistindo, mas... Depois manda o link para eles. Depois vou mandar o link para eles. Então, essa foi num momento assim difícil que o Pedro estava passando. E eu tentei que ele encontrasse momentos bons dentro do coração dele, para ele sair um pouquinho daquela tristeza que ele estava vivenciando, né? Então, eu escrevi Coisas Boas do Coração e foi muito bom, porque todas as vezes que eu encontrava com ele e ele falava algo assim que estava entristecendo ele, aí eu perguntava para ele, então, o que nós vamos dizer? Aí ele falava Coisas Boas do Coração. E aí a gente tentava encontrar algo de bom dentro do coração, né? Pedro é um músico, ele toca sax, síndrome de Down, e assim uma pessoa assim muito especial para nós, né? E um músico fantástico, dedicado, amigo, né? E então ele
realmente, como todas as pessoas, merecia encontrar coisas boas no coração para superar aquelas tristezas, aquelas dificuldades, né, que todos nós temos na vida. E aí esse livro foi escrito, essa história foi escrita para ele. Então, já pensou? Só de você ficar tristinha, ter um livro para você, e você abre. Ai, meu Deus! É muito gostoso, né? E esse seu... Você tem mais um livro, né? Tem. Que eu não... Tem um livro que eu também não consegui trazer para vocês verem, mas ele chama-se Eu Gosto de Mim, que exatamente fala sobre eu gostar de mim, eu me valorizar, eu me respeitar, eu ter os cuidados pessoais, né, higiene pessoal, ter todo um cuidado comigo mesmo. Por quê? Porque eu gosto de mim, então eu cuido de mim. Autoestima. Exatamente. Desde criança é muito importante, né? Muito e importante. O que você falou, é para todo mundo, né? Para todo mundo. Às vezes, um livro grande que traz a mesma mensagem não vira a chave quanto um livro direto. Exatamente. Né? Porque o livro que a gente fala, que a gente chama infantil, ele é simplesmente a linguagem dele que é mais simples para que a criança possa compreender, né? Mas a mensagem dele, a história que tem ali, ela é para todas as pessoas, né? Porque, olha só, eu sou adulta, mas eu posso encontrar coisas boas no meu coração também, para superar as minhas dificuldades, para superar aquelas fraquezas, talvez, as tristezas, os medos, né? Então, eu posso encontrar ali coisas boas no meu coração. E o cuidado pessoal. O cuidado pessoal não é só para a criança, né? Como você falou, para todas as pessoas. E às vezes está faltando isso lá, a pessoa nem sabe, e aí ela bate um olho num livro desse, porque é de rápida leitura, é fácil. Né? Muitas pessoas, a gente sabe, tem preguiça, né? Menino preguiça de ler o livro inteiro. Né? Verdade. Às vezes não tem tempo, às vezes é uma vida corrida, às vezes não tem até estudo para ler um livro tão grande. Tão elaborado, tão rebuscado. Não tem dinheiro para comprar um livro tão grande. Né? Então, esses livros, eles viram as chaves de adolescentes, de adultos, idosos, todo mundo. Sim, né? todo mundo. É muito importante. Esse aqui eu deixei por último, porque ele tem a temática diferente dos outros. Sim. Né? Todos os outros aqui eu vi que são muito humanos, de autoestima, de levar a gente para cima, né? De abrir a cabeça das pessoas com elas mesmas, o que é bom, o que é gostoso, né? Desse lado de ser humano. E essa, Sou Pequena, mas não sou brinquedo de ninguém, já tem uma temática mais, como a gente vai dizer? Social? Social. Um tema que não é muito debatido, mas que precisa ser, né? Precisa. E você tocou aqui de um jeito muito leve, mas importante. Fala para a gente um pouco, Lídia. Então, esse livro eu escrevi, a inspiração foi a Mel, né? Porque quando ela começou a atingir ali a idade de ir para a escola, né? De aprender sobre a questão da sexualidade, então eu comecei a pensar em algo para ajudá-la, né? De uma forma mais alegre, mais lúdica. A menina, a personagem, que é a Doninha, que é a Donara, que a gente chama de Doninha, ela tem muito assim essa esperteza, esse perfil que a Mel tem. Então, eu peguei algumas coisinhas dela para inserir nessa personagem que eu criei, né? Então, eu já falo assim, quem que é a inspiração do livro foi exatamente ela. Então, quando eu vi que já estava na hora da gente começar a trabalhar essa questão da prevenção ao abuso sexual infantil, eu escrevi essa história. E não somente para ela, mas para todas as crianças, porque é um tema muito delicado, pouquíssimo explorado, né? Precisa trabalhar em casa esse assunto, precisa conversar em casa com as crianças esse assunto. Nunca é cedo demais para ajudar a criança,
mas pode ser tarde demais. Né? Agora, claro, se acontecer algo, você vai ajudar a criança naquilo que aconteceu, mas já aconteceu. Então, você precisa trabalhar um pouco antes para que isso não aconteça. Prevenir é sempre melhor. Prevenir é sempre melhor. E o que nós precisamos na nossa sociedade é isso, é a prevenção. Porque os casos estão aí, aumentam a cada dia, né? E a gente precisa fazer algo, né? Eu escrevi esse livro, ele também já esgotou, praticamente eu tenho pouquíssimas unidades dele, mas tenho lá no YouTube, no meu canal, a história que eu conto, se alguém quiser, né? E assim, é um tema que é um bom start, né, para a mãe começar sim, a falar. Sim, com certeza. Coloca a história, depois conversa, explica. A partir de 4 aninhos, 3 aninhos, já pode ir inserindo alguma coisa. Claro que você não vai chegar assustando a criança e fala, não, mas você já, né, com a história você vai ter mais argumento para trabalhar. Sim. Trabalhar o corpo da criança, o valor, o tocar, quem pode tocar, como pode, né? Os locais que a roupinha está escondendo, que essa roupinha está protegendo, não, as pessoas não veem, não tocam, não tenha segredinhos, principalmente a questão do segredo, né? Confiar na mamãe, confiar no papai, em quem você pode confiar, né? Observar o comportamento da criança, como que a criança está se comportando, mudou o comportamento. Então, assim, são os cuidados que a gente pode ir buscando, né? E auxiliando a criança, orientando, né, para que esse assunto seja assim mais ouvido em casa, ouvido nas escolas, sem, vamos dizer, preconceito, nem tabu, né? Nem tabu, e principalmente sem medo, porque se a criança estiver sofrendo um abuso e ela te comunicar, você precisa ir atrás para solucionar. Né? Não tenha medo de ir atrás. Saber ouvir também, né? Saber ouvir. O importante é a criança ser protegida, né? A criança ser protegida e orientar a criança, né? Nos espaços públicos. Essa questão de deixar a criança sozinha, vai ao banheiro assim, de qualquer maneira, e sabe, são os cuidados que nós adultos precisamos ter e orientar as nossas crianças, né? Em casa também, né? Na questão familiar, não é porque é da família que está tudo liberado, não é porque é da família que pode tudo. Não, observa o que está fazendo com a sua criança. É da família, mas como que ela está tratando aquela criança, né? Então, tudo isso são os cuidados que a gente precisa ter, observar, ficar atentos, porque isso acontece em qualquer ambiente, né? Em qualquer local, seja público, seja privado, não importa. Isso acontece. Até dentro de casa, dentro né? de com casa, vizinho, com vizinhos, tio, amigos. A verdade, escola. A verdade é que nós temos que estar atentos o tempo todo e orientar a criança que não guarde segredos e que o corpinho dela não é brinquedo de ninguém. Menino e menina, Menino e menina. A personagem é uma menina, mas também tem um menino lá, que é um dos personagens, e que também tem essa questão. Então, assim, não importa, menino, menina, nós temos que cuidar e orientar. Então, você tem um canal no YouTube? Tem um canal no YouTube, eu não estou assim, eu usei mais na época da pandemia. Hoje eu não estou assim postando muitas coisas, né? Mas redes sociais para o pessoal te achar? Sim, o meu é Lilian_Corgozinho e o da Mel. Meu é evento_literário. E vocês são ativas lá, se o pessoal procurar Sim. vocês, respondem. No Instagram, sim. E vocês duas contam histórias? Sim. Vocês vão contar uma história para a gente? Vamos. Vamos contar uma pequena história
uma historinha cantada. Ótimo, vamos assistir essa historinha. Sim, vamos cantar juntos. Sem ensaio, sem nada, hein? Essa historinha eu escrevi há muito tempo já, há alguns anos. E quem fez esse livro de pano foi uma amiga minha, artesã, Simone. Ela não está aqui em Brasília mais, mas assim, eu tenho muito carinho por esse livro, porque ela deixou aqui para mim, né? E eu uso ele muito para contar as histórias. Nós, né, filha? Então, vamos lá. Eu vou contar uma historinha cantada da O Gato e o Bolo. Mariquinha foi pra cozinha. Mariquinha fez um bolo. O bolo era de rolo. O gato viu o bolo. O gato pulou no rolo. Mariquinha assustou. E o bolo voou na cabeça do gato. Parou! O gato sapeca comeu o bolo. O gato esperto fugiu do rolo. Mariquinha, insatisfeita, gritou: Era meu! E o gato, de barriga cheia, miou. Miau. Que delícia! Ai, que lindo! Eu amo gatos. Eu tenho 3, né? Vocês sabem. Amei. Pois é, nós Amei. adivinhamos. Ai, que delícia, gente. Que contação maravilhosa. Obrigada. Vocês duas são perfeitas juntas. Vocês têm que fazer mais o canal mesmo, o canal do YouTube, por favor. E vocês fazem contação juntas, separadas? Sim, a gente faz juntas e separadas também. Eu faço sozinha no meu clube de leitura, que é o Vento Literário. Eu faço contação de história sozinha, mas a mamãe também me ajuda às vezes. E você também faz? Faz em escolas? Faço em escolas. E tem um programa, né? O programa chama Alegria na TV, que eu conto histórias 1 ou 2 vezes por semana. E é na Gazeta, 58.1 na TV aberta aqui na região. Boa. Brasília e região. Qual dia? Todos os dias, de segunda a sexta, e eu conto história na segunda-feira, segunda e terça. Joia. Hoje, deixa eu ver, hoje é sexta-feira. Eu acho que hoje teve uma história também. Mas aí vocês acompanhem lá no Instagram, que eu estou sempre colocando lá quando tem história nova. Meninas, muito obrigada. Foi mágico. Eu estou apaixonada pelo mundo de vocês. Nós que agradecemos. Eu sou fãzaça de livros e amo escritores, então você é a escritora mais nova que eu conheço pessoalmente, é a primeira vez. Então, assim, quero agradecer demais vocês. Se tiver algumas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Amei te conhecer pessoalmente também. Amei estar aqui no dia tão especial, né, comemorando o Dia das Mães, nesse encontro de mulheres. Eu e minha filha, primeira vez, não, a gente já esteve juntos, mas assim, num dia assim tão especial, né, mãe e filha. Foi muito, muito gratificante. Eu estou muito feliz mesmo. Agradeço muito. Obrigada. Queria agradecer porque
uma oportunidade muito, muito legal, né? De estar aqui, conhecer você. Eu amei te conhecer. Eu amei fazer parte, tudo muito legal também. Achei muito incrível esse momentinho que a gente teve, né? Estar aqui com a minha mamãe para comemorar o Dia das Mães, né? Então, eu fiquei muito feliz com o convite. Já estou seguindo vocês lá no Instagram, né? Nós também. E aí agora a gente não vai perder contato, não. O próximo de receita eu vou lá para comprar. E no seu também a gente sim, vai, vou viu? convidar você. Então, gente, muito obrigada, viu? A gente fica por aqui. Boa noite.